encontro recente com o presidente norte-americano Barack Obama, o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, exortou os palestinos a retomarem o diálogo. Obama falou em arriscar pela paz. As declarações dos chefes de Estado não tocaram em nenhum dos pontos que são encarados pelos palestinos como condição para a paz no Oriente Médio. Entre eles, o fim dos assentamentos israelenses em território árabe. Conversa comigo o diretor do Centro de Direito Internacional e professor da UNA, Delber Andrade. Bem-vindo, professor. Obrigado. Delber, há clima para retomar conversações? Bom, para pensar nisso, a gente tem que primeiro contextualizar a situação. Se a gente for comparar o que acontece hoje com o que estava acontecendo em março, por exemplo, quando a política de assentamentos por parte de Israel foi acirrada, certamente há um clima muito mais propenso à retomada das negociações. A gente pode perceber que, voltando aí 4 meses atrás, em até um encontro entre o presidente norte-americano e o primeiro-ministro israelense, o presidente norte-americano se refugou de aparecer conjuntamente. Havia ali uma tensão até mesmo entre norte-americanos e israelenses. O que a gente percebe dessa última reunião é que, de uma certa forma, foram fortalecidos esses laços entre israelenses e, por um lado, entre israelenses e norte-americanos, e, por outro, que os Estados Unidos e o presidente Obama têm feito esforços para tentar ganhar uma certa simpatia com os palestinos. E é nesse contexto que se insere agora essas chamadas rodadas de negociações. O que está acontecendo são conversas indiretas, mediante as quais você tem acertos entre o presidente norte-americano e a representação israelense e o acerto entre o presidente norte-americano e a representação palestina. Ou seja, o Obama aí está tentando ser uma figura catalisadora que justamente permitiria o início dessas conversas. Houve até uma sinalização israelense, me estendendo um pouco na resposta, recente, por meio da qual ele, de uma certa forma, diminuiu um pouco do bloqueio em relação à faixa de Gaza, como uma forma de demonstrar em relação a alimentos? Já que esse é o ponto principal, por exemplo, um dos pontos principais que são questionados pelos palestinos, foi uma tentativa do governo israelense de demonstrar que ele quer negociar. Mas a gente ainda não sabe se isso efetivamente vai produzir efeitos concretos. Pouco antes da reunião de segunda passada, por exemplo, o representante da Organização de Libertação da Palestina se falava, olha, há uma série de rodadas de negociações indiretas, mas nenhum avanço foi feito na prática. Ou seja, o contexto é certamente melhor do que meses atrás, mas ainda não é um concerto que definitivamente a gente pode afirmar que vai haver uma negociação consistente. E o desempenho do Obama? Quando ele assumiu, existia uma expectativa muito grande que ele aproveitasse o início do governo dele para, enfim, intervir de uma forma nova, né, no Oriente Médio. Existia uma expectativa com ele sendo o Prêmio Nobel da Paz, à medida que ele recebeu o prêmio, que ele tivesse uma postura um pouco diferente de outros governantes americanos, não é? O que você acha do desempenho dele até agora? Bom, se a gente for pegar do ponto de vista da mídia internacional e do ponto de vista da população norte-americana como um todo, ou mídia internacional talvez muito forte, mas do senso internacional acerca da postura dele, a maioria vai ter uma postura de crítica. Ou seja, eu vi algumas manchetes outros dias falando que a figura do Obama tem sido questionada. Então, do ponto de vista da retórica, há muito questionamento acerca das ações que ele fez. Eu tenho 2 ponderações a esse respeito. Uma primeira é que, do ponto de vista prático, os Estados Unidos se viram, logo no início do governo dele, imbuídos num sistema ou numa crise internacional forte e problemas econômicos diversos que acabaram, de certa forma, mudando o foco das atitudes dele e, de uma certa maneira, isso pode ter limitado as suas ações. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele tem, nesses últimos, especificamente falando acerca da questão da Palestina e do Oriente Médio, ele tem tentado fazer esforços para ser a figura, justamente para retomar o prestígio, para ser a figura catalisadora desse processo de negociação. Então, em março, ele se posiciona claramente contrário à postura israelense. Agora ele já retoma o diálogo, já retoma a aliança com Israel, mas ainda quer ser a figura que vai negociar esse acordo. Isso quer dizer que ele assume, ou que de uma certa forma, ele tem tentado lidar com a postura internacional que se sentiu um pouco frustrada em relação ao seu potencial, sim. Agora, no caso, em março, né, quando o Netanyahu anuncia
na ocasião, que ia construir 1.600 casas em Jerusalém Oriental, não é isso? É isso. Justamente durante a visita do vice-presidente americano. Quer dizer, os Estados Unidos foram publicamente expostos por Israel, né? Quer dizer, não estou nem aí para você, seria mais ou menos isso. Exatamente. Né? Popular. Quer dizer, os Estados Unidos teriam que dar uma resposta a isso. E houve, né, um tom mais duro do Obama. Mas, de fato, há uma posição, digamos que, de imparcialidade, de equidade, que ele possa assumir? Ele, em algum momento, pode-se esperar isso dos Estados Unidos? Na realidade, o que a gente percebe com relação àquele caso foi o seguinte: se os Estados Unidos, naquela situação, se eles se colocam de uma maneira favorável a Israel, na minha opinião, e é uma opinião muito particular, a postura dos Estados Unidos seria decisivamente criticada. E eles seriam... o possível papel de negociador do Obama seria sepultado. Haveria uma quebra ali de confiança, se é que ela existe, na figura do Obama, e os palestinos jamais abririam de novo, ou dificilmente abririam o diálogo de novo com o Obama. Então, naquele momento, era necessária uma postura contrária, até porque os países europeus e o resto da comunidade internacional se colocavam de maneira contrária à postura de Israel. Então, ali, se os Estados Unidos se mantivessem numa postura, apoiando a postura de Israel, a figura norte-americana seria questionada de uma maneira muito mais significativa do que foi. Primeiro ponto. Segundo ponto, e aí entrando diretamente no que você me pergunta, os Estados Unidos, em momento algum, eles pretenderam ser uma figura completamente neutra. Tanto é que na reunião do dia 5 agora, os norte-americanos já disseram, o Obama disse que a aliança entre Estados Unidos e Israel é inquebrável. Houve, em março, uma postura de retaliação ou de sanção dos Estados Unidos em relação à postura israelense, mas agora, ambos, inclusive, afirmaram uma aliança muito forte entre israelenses e norte-americanos. Então, o que os Estados Unidos argumentam, o que o Obama argumenta? Por ele ter esse laço tão forte, tão próximo, é que ele teria poder de barganha para tentar conduzir uma negociação entre os dois estados, entre Israel e Palestina, entre os dois lados dessa moeda. Como pode se pensar? O mundo pode, quer dizer, a comunidade internacional acredita que os Estados Unidos terão em algum momento condição de se tornar de fato um mediador daquele conflito? Se ele é Israel é o aliado, ou ele é um aliado de Israel, a priori? Né? Sim, aí nós temos... A comunidade tem alguma expectativa disso? É possível ter? É possível que sim, por duas razões. Primeiro, porque historicamente os Estados Unidos são um Estado que tenta, de alguma forma, bem ou mal, produzir uma solução negociada para essas partes. Basta que a gente, voltando a alguns anos no tempo, se a gente lembrar dos acordos de Camp David de 92, 93, a gente tinha lá a famosa foto do Bill Clinton com Yasser Arafat, o Yitzhak Rabin, a pombinha voando, enfim, aqueles acordos que foram negociados, que tradicionalmente são conduzidos pelos norte-americanos. E, por outro lado, também, como uma grande potência internacional, talvez não mais única, mas uma grande potência internacional, os Estados Unidos, certamente, eles têm um papel preponderante e de uma certa influência, tanto em relação a Israel, quanto em relação aos outros países. Então, internacionalmente, eu não acredito que haja que países europeus, ou que países como o Brasil, ou países emergentes, vão questionar o potencial dos Estados Unidos como negociador. Acredito que a barreira a ser rompida é com os próprios palestinos, ou seja, em que medida os Estados Unidos serão capazes de ganhar a confiança dos palestinos para que os palestinos efetivamente estejam dispostos a fazer concessões numa negociação que envolva essas três partes. Que concessões pode-se esperar dos palestinos? Bom, se a gente for pensar na perspectiva norte-americana ou israelense... Mais concessões. O que a gente vai ter são mais concessões. E aí, é justamente para esse fato que chamou a atenção o presidente da Organização da Libertação da Palestina alguns dias atrás. Ele falou, olha, vocês estavam falando em rodadas de negociações, mas eu ainda não vi avanços por parte de israelenses conduzidos por norte-americanos. Ou seja, até aquele momento, nem o afrouxamento do cerco à faixa de Gaza ainda tinha sido anunciado.